A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lai, estou aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, irmãos, eu vou trazer uma palavra que está lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 1 em diante, que diz: Veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga: assim diz o soberano Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou ao fim os seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí está usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado o pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio há caluniadores, prontos para derramar sangue, e em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama de seus pais, aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher de seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro desonra a sua irmã, filha de seu próprio pai. Irmãos, essas coisas que eu acabei de ler, se você for parar para pensar, está acontecendo hoje em dia no nosso meio. É muito comum as pessoas cometerem esses pecados, mas isso não significa que está certo. Infelizmente, irmãos, isso se tornou comum no nosso meio, mas isso não significa que está certo. Porque esses atos são atos errados, atos repugnantes, atos que ninguém deveria cometer. Só que todos nós já nascemos no pecado. A Bíblia diz que todos nós já nascemos no pecado, que todos nós vamos pecar, que todos nós vamos errar, que todos nós vamos cometer alguma coisa de ruim perante o Senhor. Mas o que nós devemos fazer como ser humano? Pedir perdão a Deus e tentar se consertar. O que esse povo aqui não fez? A ira de Deus pesou sobre a vida desse povo porque eles não fizeram isso. Porque eles acharam que eles poderiam pecar à vontade, fazer o que quisesse à vontade, que nada aconteceria. Mas a ira de Deus vem, a mão de Deus pesa, e quando a mão de Deus pesa, irmãos, não tem que nos ajude. Porque se os inimigos se levantam contra a nossa vida, a gente fala: olha, Satanás, abaixa a bola, porque Deus é comigo. Deus entra na guerra e destrói Satanás. Agora, quando é Deus que pesa a mão contra você, o que você vai fazer? Não tem o que você fazer, irmãos, porque nada é mais poderoso do que Deus. Nada pode vencer Deus, nada pode parar a mão de Deus. E se Deus quiser pesar a mão dele sobre você, ele vai. Se Deus quiser irar contra você, ele vai. Irmãos, o problema não é você pecar, porque todos nós vamos pecar. O problema é o pecado que você comete, como você comete, e por não se arrepender e não pedir perdão a Deus. Esse é o seu maior pecado. Sabe, irmãos, a gente errar, a gente pecar, todos os dias a gente faz. Eu faço, você faz, seus pais faz, todo mundo faz. Só que o maior problema, irmãos, é a gente não pedir perdão a Deus, não pedir para Deus nos corrigir. Não pedir para Deus falar assim: Senhor, eu tô pecando nisso, eu tô pecando naquilo, eu tô cometendo adultério, eu tô roubando, eu tô, sei lá, fazendo qualquer coisa. Me ajude a melhorar. Esse é o nosso maior erro. Porque quando a gente se humilha na presença de Deus e fala isso para Deus, Deus manda um anjo na nossa vida para nos ajudar. Ele entra na nossa vida para nos ajudar, tirando aquilo porque você tá se arrependendo e tá pedindo a ajuda dele. Então ele vai tirar isso de você, irmãos. Só que assim, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados, a gente tem que abrir a boca e pedir perdão. Deus é nosso Pai, irmãos. Você tem que pedir perdão a Deus por tudo que você tem feito. O pecado está aí para todo mundo, mas você não é todo mundo, você não pode simplesmente aceitar o pecado. Muitas vezes a gente pode dizer não pro pecado, muitas vezes a gente tem capacidade de dizer não pro pecado, mas a gente vai lá e peca. Sabia disso? Quantas vezes você já teve oportunidade de dizer não pro pecado e pecou? Provavelmente várias. E tem aqueles pecados que a gente comete e a gente não percebe. Mas independente, irmão, se você percebeu, se você não percebeu, se você sabia que era pecado e ainda assim fez, peça perdão para Deus e peça para Deus te corrigir, irmãos. Porque Deus está voltando, o arrebatamento está chegando. Eu não quero ficar nessa terra, eu creio que vocês também não querem. Mas se conserte. Se conserta na presença de Deus, se conserta aos pés do Senhor.
Pede ajuda para eles. Você sozinho não vai conseguir. Eu sozinho não vou conseguir. Mas se nós pararmos, pedimos perdão a Deus, pedimos ajuda de Deus, pedimos para Deus nos consertar, as coisas vão dar certo. Irmão, sozinho a gente não pode. Mas a gente se apegar a Deus, pedir ajuda para Deus, pedir para Deus nos corrigir as nossas falhas, nossos pecados, imperfeições, erros e tudo mais que está de errado na nossa vida, Deus vai trabalhar de uma maneira sobrenatural, irmãos. E você vai ver a mão do Senhor na sua vida. Irmãos, se arrependem enquanto dá tempo, porque quando chegar o arrebatamento, aí não vai ter mais o que você fazer. Que Deus abençoe, irmãos. Amém.